Oi, pessoal, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos ao nosso Papo Desinformante. Aqui é a conversa semanal da nossa equipe sobre os temas mais palpitantes do campo da desinformação. A organização Centro de Combate ao Ódio Digital entrevistou recentemente adolescentes e adultos norte-americanos e o resultado foi chocante. 49% dos norte-americanos adultos concordam com pelo menos 4 declarações que se alinham com teorias conspiratórias do tipo supremacia branca, antissemitismo, vacinas causam problemas e mudanças climáticas são uma invenção. 60% dos jovens de 13 a 17 anos expressaram com concordância com pelo menos 4 dessas conspirações. E 69% dos usuários de mídia social entre 13 e 17 anos concordam com pelo menos 4 conspirações. A parte boa é que 70% de todos esses grupos concordam que as plataformas precisam ter mecanismos de mais segurança online, precisam prestar contas para a sociedade civil, para entidades reguladoras e ser mais transparente sobre o funcionamento do algoritmo. Matéria completa no nosso site desinformante.com.br. Essa semana o YouTube deu um passo importante prometendo remover vídeos que prometem a cura do câncer a partir de tratamentos alternativos e ineficazes, e que desestimulam as pessoas a procurar aí a medicina convencional. Conta mais para nós, Liz. Oi, Ana. Oi, Matheus. Oi, pessoal. Pois é, não é de hoje que a gente vê no YouTube, também em outras redes sociais, várias curas milagrosas para doenças muito graves, como o câncer, circulando por aí. Então, meio que antes tarde do que nunca, o YouTube divulgou, nessa semana, essa nova política e também uma reformulação em toda a política da plataforma sobre desinformação médica. Nessa semana, eles começaram a remover um grande número de vídeos, né, e vão continuar removendo em todo mundo, inclusive aqui no Brasil, que promovem tratamentos não comprovados ou essas curas garantidas, né, como por exemplo, o alho cura o câncer, ou então tome vitamina C em vez de fazer quimioterapia ou radioterapia, enfim, todas essas curas, né, que trazem inclusive alguns aspectos do nosso dia a dia, alimentos do dia a dia, como se fossem substitutivos ou então que pudessem de alguma forma, né, prevenir, o câncer em si, né. A plataforma diz que vai destacar esses esforços contra a doença, porque o câncer é uma das principais causas de morte em todo o mundo, e já existe um consenso, né, sobre os tratamentos seguros por parte das autoridades de saúde de todo o mundo. No entanto, nesse mesmo comunicado, o YouTube disse que pode deixar na plataforma alguns vídeos que contenham essas informações erradas, enganosas, caso elas sejam consideradas, por exemplo, de interesse público. Ou seja, se elas tivessem sido pronunciadas em alguma audiência pública, numa Câmara Legislativa, por exemplo, ou então tiver sido falada por algum candidato político à presidência ou a governos, enfim. Se for considerado de interesse público, esse conteúdo pode continuar na plataforma e pode também receber alguns comentários adicionais falando que esse tipo de conteúdo contraria as normas sanitárias, né, das organizações de saúde. Então esse é um asterisco aí nessa nova política do YouTube. Além disso, a plataforma divulgou também uma nova reformulação na sua política de desinformação médica, né. A plataforma diz que vai simplificar as suas diretrizes para que elas consigam se encaixar em 3 categorias específicas. É uma forma, de acordo com a empresa, de tentar criar uma política a longo prazo e não que sirva apenas para momentos específicos. Então, a partir de agora, né, a empresa fez uma divisão, que vai remover e vai ser, enfim, proibido desinformação sobre prevenção de doenças, onde vão ser removidos conteúdos que contradizam as orientações das autoridades de saúde sobre prevenção e transmissão de condições de saúde específicas, né. Por exemplo, algum tipo de conteúdo que promova uma substância nociva para a prevenção de doenças. Uma segunda categoria é a desinformação sobre o tratamento, né, vão ser removidos esses conteúdos que vão contradizer as autoridades de saúde sobre tratamentos de condições específicas, incluindo também a promoção de substâncias ou práticas nocivas, por exemplo, né, conteúdo que incentiva remédios não comprovados, como a gente viu durante a pandemia da Covid-19. E uma terceira categoria
é uma categoria de desinformação que nega doenças, né? Por exemplo, conteúdos que neguem que pessoas morreram de Covid-19, né? A plataforma pontuou que essas políticas vão ser adotadas a partir principalmente de posicionamentos das autoridades locais e também da Organização Mundial da Saúde. A gente vai continuar acompanhando, obviamente, esse assunto para saber sobre a eficácia dessas remoções, né? Se vai diminuir essa desinformação médica na plataforma, e tudo isso você pode conferir lá no nosso site desinformante.com.br. Ana? Muito bom, Liz. Vamos acompanhando esse assunto. Ontem mesmo eu fiz uma pesquisa, ainda tinha muita coisa ruim, assim, né? Muito conteúdo duvidoso. Apesar de que essa remoção também é delicada, né? O que, que vai ser removido, o que, que não vai ser removido, enfim. Trabalho para o YouTube. A Argentina está em pleno processo eleitoral para a presidência da República. Qual não foi a surpresa dos analistas políticos com a chegada em primeiro lugar nas prévias do processo de um candidato de ultradireita, o Javier Milei, do A Liberdade Avança? Ele conseguiu 30,4% dos votos. O resultado coloca o político como favorito para vencer o primeiro turno do pleito, marcado para 25 de outubro. Isso evidencia a expansão da extrema-direita, de certa forma, atrasada em relação aos outros países do bloco. O Matheus conversou com pesquisadores argentinos sobre as estratégias de avanço da extrema-direita no nosso vizinho. Oi, Ana, oi, Liz, oi, pessoal que está nos escutando, nos assistindo. Pois é, Ana, a ascensão do ultraconservador Javier Milei, mas também da candidata Patrícia Bullrich, que também aí assume essa voz, né, da extrema-direita, chamou a atenção aqui da América Latina nesse final de semana. Nós conversamos, como a Ana falou, com alguns pesquisadores argentinos que nos explicaram que essa extrema-direita argentina contou com uma estratégia multimídia de comunicação, com o uso de veículos de comunicação tradicionais, como a televisão e o rádio, e as redes sociais, como o Instagram, YouTube e o TikTok. Na rede chinesa, por exemplo, o Javier Milei já soma 1.300.000 seguidores, com vídeos que batem aí 3 milhões de visualizações. Mas foi na televisão e na rádio que o candidato conseguiu alcançar fama no cenário político argentino nos últimos anos. O Milei tem esse jeito excêntrico, né, com aquela cabeleira milimetricamente embaraçada e também aquelas costeletas em proeminência, mas também tem opiniões polêmicas sobre aborto, sexualidade e gênero. Então, o Milei deu entrevistas, mas também conseguiu programas próprios na rádio e na televisão argentina para disseminar sua agenda política. O André Scarbel, que é pesquisador integrante da equipe de investigação política, o EDPO, ele nos explicou que essa estratégia da extrema-direita conseguiu desenvolver um ecossistema informacional poderoso para a divulgação de ideias e notícias tendenciosas. De acordo com ele, foi desenvolvida uma dinâmica de conversação pública, tanto na mídia quanto nas redes sociais, na qual eram geradas visões conflitantes antes de cada acontecimento, né, que são convenientes aos interesses desse lado da disputa política. De acordo com Andrés, houve casos de desinformação, como divulgação de notícias falsas, que aconteceram 5 dias antes das eleições, após um caso de assassinato de uma menina no país. De acordo com ele, e a mídia e as redes de ultradireita rapidamente disseram que um deputado pró-governo era o responsável pela libertação do assassino. Algo semelhante ocorreu também há um ano, quando um jovem tentou assassinar a vice-presidente Cristina Kirchner, quando imediatamente o espaço da ultradireita circularam diferentes versões dizendo que tudo estava armado, ou seja, que tudo era falso, né? Inclusive que a arma era de brinquedo. Mas conversando com os pesquisadores argentinos, eu percebi que eles reconhecem, de fato, que existem esses casos de desinformação, mas ainda estão na dúvida sobre o impacto dessa desinformação como arma política para tendenciar os resultados das eleições, como ocorreu aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Para eles, eles estão muito mais preocupados com esse espaço que o Milei, que essas figuras de extrema-direita estão ocupando, principalmente nos veículos de comunicação tradicionais, como a televisão e o rádio. Além disso, o Milei tem também relações diretas com o Bolsonaro, tanto que lá na Argentina ele é conhecido como o Bolsonaro argentino, né? Justamente pela sua fala feroz, anti-esquerda e anticomunista. O Milei tem um posicionamento que, ora, é conservador, ora é extremamente liberal. Ele é, por exemplo, contra a educação sexual nas escolas, contra o aborto, contra as discussões de gênero, mas é a favor das armas.
Na economia, ele também defende a privatização e a redução do tamanho e da participação do Estado, além da saída da Argentina do Mercosul e o fim do Banco Central do país. Além disso, alguns pesquisadores já apontam essas relações diretas do Milei com Bolsonaro, com, por exemplo, participação de pessoas da equipe de Bolsonaro também dentro da equipe de Milei. Milei teve encontros, por exemplo, também com o Eduardo Bolsonaro, né? E todas essas informações você encontra na nossa matéria que já está no site www.desinformante.com.br. Ana? Obrigada, Matheus. Mais um antidemocrático disfarçado de antipolítico, né? O Papo Desinformante fica por aqui. Obrigada pela audiência, gente. Nos sigam nas redes Desinformante BR, no Twitter e no Instagram. Aqui no YouTube, além do papo, a gente tem a série Desinformante Explica, bastante legal. Deixa um like, assina o canal. Até a próxima. Tchau.